Boa noite, meus queridos, que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja sobre cada vida, sobre cada um dos irmãos, das irmãs. Um final de semana tão abençoado, tão especial, onde nós comemoramos o Dia das Mães. E mais uma vez eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, um dia especial para cada uma de você, mulher, como Deus tem usado as mulheres ao longo da história, e como nós homens somos tão abençoados pela existência das mulheres. O que seríamos de nós sem as mulheres, sem as nossas mulheres? O Senhor Deus, em Gênesis 2,18, disse: não é bom que o homem esteja só. Ele não vai conseguir cuidar desse jardim sozinho. Eu vou criar uma mulher forte, sábia, auxiliadora idônea. Que Deus em Cristo possa fazer de cada uma das irmãs, cada uma de vocês, cada vez mais, mulheres sábias, maduras, e que possam fazer a vontade de Deus na história. Meus queridos, eu queria dar ênfase a um aviso que foi dado aqui. No próximo domingo, de hoje a 8, nós estaremos realizando a nossa assembleia, uma assembleia extraordinária, geral, para a gente fazer a votação acerca do nosso veículo, nosso transporte, a nossa van. Nós estamos em pauta a alienação ou não da nossa van. Então eu gostaria de convocar você, que é membro dessa igreja, a domingo pela manhã, logo após a EBD, nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical normal. A gente vai terminar um pouquinho antes, para a gente ter o espaço, para a gente dialogar acerca desse tema tão importante, tá bom? Desde já eu peço aos irmãos que estejam orando em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de sabedoria, no livro de Provérbios, capítulo de número 31. Vou pedir aqui ao nosso irmão Jacques, nosso querido irmão Jacques, por gentileza, depois. Obrigado, minha irmã. Se puder depois desligar aqui esse ar-condicionado, por gentileza. Provérbios, capítulo de número 31. Nós vamos não ler agora todos os versículos. A partir do versículo 10, nós vamos ler os três primeiros versículos do capítulo 31, 10, 11 e 12, melhor dizendo, 10, 11 e 12, e depois nós vamos lá para o finalzinho, o verso de número 29. Estou lendo Provérbios, capítulo 31, a partir do verso de número 10, nós vamos ler o 10, 11 e o 12, depois a gente vai para o verso de número 29, 30 e 31. Ok? Estou lendo na versão NVI de Provérbios, capítulo 31. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Agora vai comigo para o verso de número 29, que diz assim: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Podeis se assentar em nome de Jesus. Nós estamos com essa série de mensagens, Família em Foco. Nós fizemos uma pequena interrupção na série de mensagens, uma igreja centrada na vontade de Deus, para nesse mês de maio nós focarmos as nossas atenções, os nossos corações acerca da família. E ao longo desse mês de maio e o primeiro domingo de junho, nós vamos tentar trabalhar alguns aspectos da família. Hoje a gente vai trabalhar o aspecto das mulheres. Então, mulherada, não fique chateada comigo e fale: o pastor só está falando de nós mulheres. Não, o foco hoje é vocês. Domingo que vem, nós vamos falar sobre os homens que amam. No outro domingo, nós vamos falar sobre pais que educam. E no último, nós vamos falar sobre filhos que honram os seus pais. Então, vai ter para todo mundo, a gente vai atirar para todas as direções. Então você não vai sair daqui ao longo desses domingos dizendo: Deus não falou comigo. Deus, de alguma forma,
Deus vai falar com você, tá bom? Então hoje, o tema é mulheres que auxiliam, e nós queremos falar, ou refletir acerca dessa temática das mulheres que auxiliam, à luz desse texto, desse livro de sabedoria. Vocês sabem que o livro de Provérbios, ele é um livro que o gênero literário dele é de sabedoria. Era a sabedoria do povo de Deus, o povo de Israel. É um livro em que você vai ver várias áreas da vida, as orientações de Deus e como nós precisamos ou nós podemos ter uma vida de sabedoria. E a prova disso, meus irmãos, é que a palavra sabedoria, ela aparece cerca de 39 vezes ao longo dos 31 capítulos de Provérbios. Em outras palavras, vários autores, não apenas Salomão, mas vários autores escreveram esse livro para dizer para o povo de Israel, para o povo de Deus, como é que você, homem, como é que você, mulher, como é que você, jovem, como é que você, homem, mulher casada, como é que você, homem, mulher solteira, deve viver a vida na perspectiva de Deus. 39 vezes o autor bíblico vai dizer: tenha uma vida de sabedoria, tenha uma vida de sabedoria. E o último capítulo, que é esse capítulo que nós estamos analisando, ele foi escrito por uma mulher, ele foi escrito por uma mãe. A gente não sabe o nome dessa mulher, ok? O livro não diz o nome dessa mulher, mas diz que ela era uma mãe de um rei chamado Lemuel. Há muitas interrogações, há muitos questionamentos: quem seria esse Lemuel? Será que é um codinome para Salomão? Será que é um codinome para o rei Ezequias? A gente não pode afirmar, mas uma coisa a gente sabe: é uma mulher e ela é uma mãe. E ela escreve esse último capítulo, dos versículos 1 até o versículo 9, é uma mãe que está orientando o seu filho, que é rei, que tem uma alta posição na sociedade, ele é um monarca, ele tem autoridade, mas ele precisa de sabedoria. Então, dos versículos 1 ao versículo 9, essa mãe está orientando o seu filho: olha, como você deve viver na perspectiva da sabedoria de Deus. Dos versículos 10 ao versículo 31, é como se essa mulher escrevesse agora uma conversa de mulher para mulher. É como se ela estivesse sendo usada por Deus para dizer: olha, como é que uma mulher deve viver a sabedoria do Deus Criador? Quais são as características de uma mulher sábia? Quais são as evidências de que uma mulher está vivendo e desenvolvendo a sua jornada da vida na perspectiva dos valores e princípios do reino de Deus? E ela vai falar uma porção de coisas. E em síntese, nessa noite, nós vamos refletir que essa mulher sábia, essa mulher mãe de Lemuel, que a gente não sabe o nome, mas uma mulher comum, como você aqui nessa noite, essa mulher sábia ensina que uma mulher exemplar, ou uma mulher virtuosa, talvez seja essa palavra que esteja na sua versão, essa mulher virtuosa, ou essa mulher exemplar, é uma mulher que auxilia como estilo de vida, que viabiliza a sua família, e como demonstração do temor ao Senhor. Eu vou repetir: uma mulher virtuosa é uma mulher que auxilia, e ela auxilia, em primeiro lugar, como seu estilo de vida, como um modo de vida que viabiliza, que desenvolve, que abençoa a sua família, e ela faz isso como demonstração, como revelação de que ela ama o Senhor. Vamos ver isso em duas partes, rapidinho. Em primeiro lugar, acompanhe aí comigo na sua Bíblia: mulheres que auxiliam, optam por um estilo de vida que viabilizam a sua família. O verso de número 10, ele começa dizendo o seguinte: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, ou uma esposa, ou uma mulher virtuosa, ok? Feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. A palavra aqui, exemplar, literalmente, se a gente for pegar ela na literalidade, significa força. Em outras palavras, é como se o sábio aqui de Provérbios estivesse dizendo o seguinte: uma mulher forte,
quem achará? Essa era a mesma palavra usada para os soldados, os exércitos do rei, que significava no contexto militar ou no contexto bélico força física, mas nesse contexto aqui dá a ideia de uma mulher madura, de uma mulher virtuosa, não porque ela tem alguns predicados, não porque ela tem algumas qualidades físicas ou algumas habilidades, não, aqui a ideia é de uma mulher plena, uma mulher madura, uma mulher forte emocionalmente, forte espiritualmente. O texto aqui está dizendo, ó, uma mulher madura. Feliz quem aí encontrar essa mulher madura. E quando a gente vai percebendo, ao longo do livro de Provérbios, o autor bíblico, em todos os versículos aqui, que a gente não vai ter tempo de ler todos, mas se a gente pegar do versículo 10 a seguir, ao longo do livro de Provérbios, ele vai dizer que uma mulher madura, ou uma mulher forte, ou uma mulher capaz, virtuosa, exemplar, é uma mulher que tem a sua vida marcada pela maturidade, pela bondade, pela sabedoria. Essa é uma mulher sábia, essa é uma mulher que anda com Deus, é uma mulher que vive na perspectiva de Deus, é uma mulher que vive a sua sabedoria, não a sabedoria sua, não a sabedoria da cultura, mas uma sabedoria que ela aprendeu aos pés do Senhor. Se a gente perceber, o livro de Provérbios constantemente vai usar termos sinônimos, mulher exemplar, mulher virtuosa, mulher bondosa, mulher sábia. Constantemente o autor de Provérbios está descrevendo a mulher com essas características, e com isso ele está dizendo que essa mulher exemplar, ou essa mulher virtuosa, é uma mulher sábia, que pensa a vida, que raciocina a vida, que desenvolve as escolhas da vida, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja no ambiente social, na perspectiva de Deus. E em primeiro lugar, essa mulher que viabiliza, que auxilia, que essa mulher exemplar, em primeiro lugar, ela desenvolve um estilo de vida que compartilha com seu marido das responsabilidades da família. Veja comigo os versos, dos versos 10 ao verso 19, o autor de Provérbios, o autor do capítulo 31 de Provérbios, coloca essa mulher no contexto familiar. E as várias evidências desses versículos se desenvolvem no contexto familiar. Perceba comigo o verso de número 11, que a mulher, essa mulher exemplar, ou essa mulher madura, o autor bíblico diz, seu marido tem plena confiança nela. Ou em outras palavras, o seu marido tem segurança nela, tem confiança nela. Por quê? Porque nunca lhe falta coisa alguma. Verso de número 2, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. O autor bíblico coloca essa mulher no contexto de um casamento e diz, essa mulher aqui traz confiança para o seu marido. Por que, autor de Provérbios? Por que ela traz confiança ao seu marido? Em primeiro lugar, porque essa mulher supre as necessidades do seu marido. O texto diz claramente, nunca lhe falta coisa alguma. Talvez as necessidades do marido dessa mulher fossem necessidades espirituais, talvez fossem necessidades afetivas, talvez fossem necessidades financeiras. O autor aqui vai descrever inúmeros exemplos, mas a questão aqui é que essa mulher percebe o seu marido, e ela percebe as necessidades do seu marido, e diante das necessidades do seu marido, ela se move na direção dele para ser bênção. Em segundo lugar, essa mulher trata com graça e bondade o seu marido, porque o texto diz assim, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. É uma mulher que se move na direção do seu marido para viabilizar, para otimizar, para abençoar a vida do seu marido. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela quer ver o crescimento do seu marido, ela quer ver a maturidade do seu marido, ela quer ver o desenvolvimento do seu marido. Mas em terceiro lugar ainda, nesse verso de número 12, diz assim, que essa mulher exemplar,
ela está presente em todos os momentos da vida do seu marido. Porque o verso 2 diz assim: todos os dias, ela lhe faz o bem, todos os dias da sua vida. Todos os dias da vida do marido, nos momentos bons, nos momentos ruins, ela está presente. Nos momentos em que o marido está enfrentando uma batalha espiritual, ela está presente. Nos momentos que o marido está enfrentando uma crise financeira, ela está presente, perguntando: como é que eu posso lhe auxiliar? Como é que eu posso lhe ajudar? Nos momentos em que o marido está passando um problema relacional, ela está dizendo: eu estou aqui, como eu posso ser bênção na sua vida? Todos os dias da sua vida, ela lhe faz o bem. E como é que o sábio de Provérbios, meus irmãos, mostra isso? Através do texto que nós estamos lendo, de várias formas, que a gente não vai ler os versículos aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês em 3 áreas, que são exemplos de um princípio que nós estamos estabelecendo aqui, que é o princípio de uma mulher que auxilia. Por exemplo, versículos 13, 14, versículos 16 a 18, diz que essa mulher compartilha das responsabilidades dos negócios da família. 4 versículos apontam para nós, ou melhor, 5 versículos apontam que essa mulher é uma mulher proativa, é uma mulher que tem cumplicidade, é uma mulher que dialoga, é uma mulher que está junto com o marido nas responsabilidades, ou lutando com ele nas responsabilidades dos negócios da família. Segundo lugar, o texto que nós lemos diz que essa mulher compartilha das responsabilidades na administração do lar. O versos 15, versos 21 e versos 22, ela não apenas ajuda o marido fora de casa, ela não é apenas uma bênção fora de casa, mas ela também é uma bênção dentro de casa. Nas responsabilidades, se nós formos fazer um paralelo, por exemplo, quem vai lavar os pratos? Quem vai pegar e levar as crianças na escola? Quem vai pagar as contas? Quem vai chamar o filho para bater aquele papo tete a tete por conta de uma dificuldade que ele teve na escola? Quem vai estudar? Quem vai fazer as tarefas de casa com o filho? Quem é que vai aconselhar o filho na hora que ele tiver uma disfunção relacional, afetiva? Quem vai se direcionar na direção do filho para abençoá-lo espiritualmente, para compartilhar da palavra de Deus com ele? São responsabilidades no lar, e o texto está dizendo que essa mulher está presente também. Essa mulher divide com o marido as responsabilidades do lar. Em terceiro lugar, o texto de Provérbios diz que essa mulher compartilha das responsabilidades financeiras com seu marido. Versículos 16 e 18, os homens aqui gostaram dessa parte aí, né? É uma mulher que compartilha das responsabilidades financeiras. O cara trabalha, porque pense bem, os versículos que nós estamos analisando aqui, o autor está colocando as coisas na perspectiva da mulher. É uma mulher que está escrevendo isso. Não está falando da vida do homem. O homem está trabalhando, o homem é uma autoridade, a gente vai ver isso mais na frente. Ele é uma autoridade que se senta à porta da cidade, ele tem um exercício profissional respeitoso naquele contexto, mas essa mulher, versículo 16, versículo 18, ela também trabalha, ela também ajuda na administração financeira, ela também contribui financeiramente para o progresso financeiro da família. Por que o autor está colocando esses 3 exemplos aqui? Para ensinar um princípio, porque talvez você olhe isso aqui, não, isso aqui, pastor, esses exemplos aqui que o senhor citou aqui, que o texto cita, não tem nada a ver com a minha vida. É claro, eu estou falando aqui com muitas famílias diferentes. O texto bíblico está falando com famílias diferentes. As nossas famílias têm demandas diferentes, as nossas famílias têm configurações diferentes. Mas qual é o princípio aqui, que é um princípio que cabe em cada família? O princípio é de uma mulher sábia, uma mulher que se coloca nas mãos de Deus, e é uma mulher que diz: meu marido, meu esposo, meus filhos,
como é que eu posso ser bênção na vida de vocês? Como é que eu posso viabilizar a vida de vocês? Se nós fôssemos perguntar qual é o grande princípio, o grande princípio seria isso: como eu posso compartilhar com o meu marido, com os meus filhos, das responsabilidades do nosso lar, das nossas vidas, a fim de viabilizar, de otimizar, de abençoar a nossa família e o nosso casamento. Ore para a sua família. Talvez o que sua família precise agora, da sua ajuda, mulher, seu marido, seus filhos, é de que você sente em uma mesa e compartilhe da palavra e do momento de oração com ele. Talvez o que Deus requer de nós, ou requer de você agora, mulher, é que você sente em cima, em torno de uma mesa, e converse com o seu marido, ou ajude o seu marido a administrar financeiramente a vida de vocês. Ou talvez, quem sabe, o que Deus requer de você, mulher, é que você se dedique mais tempo para educar os seus filhos, para conversar com seus filhos. Ou talvez que o que Deus requer de você, simplesmente, mulher, é que você sente em torno de uma mesa para conversar com seu marido, para colocar os pontos nos is de algo que está caminhando errado na família. Eu não sei qual é a nossa necessidade, meus irmãos, mas a necessidade que o texto está apontando é de mulheres fortes, porque o texto começa dizendo mulher exemplar, mulher forte, mulher madura. É difícil achar. Por que é difícil achar? O texto de Provérbios vai fazer esse contraste entre a mulher sábia, entre a mulher forte, entre a mulher exemplar e a mulher que é tola, a mulher insensata. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Está fazendo um claro contraste entre a mulher sábia, entre a mulher exemplar, que edifica a sua casa, que se coloca na disposição do seu marido, dos seus filhos, ou dos seus pais, para dizer como eu posso ser bênção na vida de vocês. E dessa forma a casa é construída. E esse contraste é feito com a mulher tola, a mulher insensata. E a mulher insensata, meus irmãos, o texto diz, ela derruba a sua casa. E derrubar a sua casa aqui não significa literalmente derrubar a estrutura física da casa. Mas quando a mulher não se coloca, não tem a percepção, o que a minha família precisa, não é o que o meu marido quer, perceba a diferença, não é o que os meus filhos querem, não é o que o meu marido quer, não é o que os meus pais querem, mas o que o meu marido, o que os meus filhos precisam, quais são as necessidades do meu marido, dos meus filhos, que eu posso me colocar à disposição para ser um auxiliador idônea. Quando nós fazemos essa pergunta e nos movemos de maneira graciosa, exemplar, a nossa família é construída. O Senhor criou a mulher, Gênesis capítulo 2, para dividir a responsabilidade do cuidado do jardim com seu marido. Qual é o jardim que Deus colocou você para cuidar? São seus filhos? É o seu marido? São as finanças da sua casa? É a parte afetiva? Tem muitos maridos, meus irmãos, andando de tanque vazio. Andando de tanque vazio. Não tem mais afeição. Qual foi a última vez que você vem cá, amor? Senta aqui no meu colo. Deixa eu coçar sua cabeça. Parece uma coisa tão besta. Depois de um dia cheio de trabalho, cansativo, o cara chega cheio de problemas, você fala assim, vem cá. Alan chega com a dor nas costas. E Vera faz assim, vem cá, amor.
Vem cá que eu vou lhe fazer uma massagem. Às vezes de um beijinho. Às vezes se produzir para atender a parte sexual. Quantos maridos sofrem? As mulheres, as nossas mulheres, eu sei, às vezes chega cansado, às vezes chega sobrecarregada, mas quantas vezes o que o nosso marido, o seu marido, melhor dizendo, mais precisa é de uma boa noite de amor. Quais são as necessidades? Às vezes a gente fala dessas coisas e acha que isso aqui não tem nada a ver, pastor, isso aí não tem nada a ver com vida com Jesus. Não tem nada a ver com vida de Jesus? Como assim? O Senhor colocou você para ser um auxiliador idôneo. E essa pergunta, o que o seu marido, o que os seus filhos precisam, só Deus pode lhe ajudar a responder. Segundo lugar, essa mulher desenvolve um estilo de vida que promove o desenvolvimento, ou o crescimento, ou a maturidade do seu marido e dos seus filhos. Veja comigo o verso 23 e o verso 26. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. O verso 26, ele diz assim: fala com sabedoria e ensina com amor. Deixa eu tentar explicar essa imagem do homem sentado à porta da cidade. A gente recentemente trabalhou o livro de Ruth, ano passado, e nós vimos como Boaz, quando vai resolver a questão com Ruth, ele senta na porta da cidade para resolver com as autoridades. A porta da cidade, meus queridos, era o lugar onde se reuniam as principais autoridades, os juízes da cidade, os magistrados, gente de elite, gente respeitada, gente com determinado status na sociedade. Era lá que eles se reuniam. Para quê, pastor? Para negociar, para estabelecer algum tipo de audiência. Era na porta da cidade que se resolviam as questões judiciais, as questões comerciais. Era na porta da cidade. E o texto está dizendo que o marido dessa mulher é respeitado publicamente, na porta da cidade. O sábio de Provérbios está dizendo que por causa da conduta da mulher, porque ele é respeitado, o marido dessa mulher é respeitado, por causa da sua mulher. O texto aqui não diz o que ela faz para que ele se tornasse respeitado, mas é a ação dessa mulher, nos bastidores da vida deste marido, que o eleva, que o faz crescer, que o faz desenvolver, a ponto desse homem ser respeitado como uma das principais autoridades daquela cidade. É uma mulher que age na vida do seu marido, age na vida dos seus filhos, de tal forma que ele cresça. E para a gente fazer com que o seu marido cresça, os seus filhos cresçam, você precisa identificar quais são as áreas que o meu marido precisa da minha intervenção. Quais são as áreas que o meu marido precisa que eu me mova na direção dele, para que ele cresça, para que ele desenvolva, para que ele seja um homem de Deus, para que ele cresça na liderança, na sua vida espiritual, para que ele seja um bom profissional, para que ele seja um bom pai. Quais são as áreas da vida para que eu me mova, a fim de que meu marido cresça? E isso é preciso, meus irmãos, sabedoria e leitura do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Se a gente não tiver a percepção, se você, mulher, não tiver essa percepção do que Deus está fazendo na sua família, na sua casa e na vida do seu marido, você não vai conseguir se conectar. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua instrumentalidade para que o seu marido cresça. Talvez o que o seu marido precisa é de uma boa conversa, talvez o que o seu marido precise é de mais oração, talvez o que o seu marido precise é de mais orientação. Não se canse desse propósito. Ah, pastor, mas eu já falei tanto.
E porque muitas mulheres estão cansando, sabe o que está acontecendo? Graças a Deus aqui não, mas eu estou falando do povo lá de fora, tá bom? Eu estou falando dos outros, graças a Deus aqui não acontece, porque muitas vezes isso acontece, as mulheres estão tomando o lugar dos homens. Homens que não crescem na liderança, homens que não se desenvolvem, as mulheres estão tomando o lugar de liderança. Deixa eu falar aqui uma parte do livro de uma mulher chamada Norma Braga. E Norma Braga é uma mulher cristã que traz esse alerta. Ela diz assim: aprendi algo muito grave. Quando a mulher assume o papel mais forte da relação, ou seja, quando a mulher se torna líder, quando a mulher quer liderar, quando a mulher quer, em vez de ajudar o seu marido a assumir o papel de liderança na família, ela quer usurpar, assim como Eva fez, ela quer usurpar o papel de liderança. Quando a mulher assume o papel mais forte da relação, está sendo não a mulher forte, não a mulher exemplar, está sendo mais uma menina brincando de casinha. Já que a recusa de seu papel feminino nada mais é que o refúgio em uma fantasia de maternidade. Como não sabe ser mulher, será mãe do marido, valendo-se de uma preponderância não real, mas imitada para ocultar de si mesma sua imaturidade. Mulheres, em outras palavras, mulheres que não se deixam usar por Deus para desenvolver, viabilizar a liderança masculina, a liderança espiritual do homem dentro de uma casa, a liderança sacerdotal de um homem dentro de casa, a liderança administrativa do lar do homem dentro de uma casa. Quando mulheres não usam as suas vidas para dizer: olha, esse é o seu papel, deixa eu te ajudar nesse papel aqui, deixa eu desenvolver nesse papel. Por exemplo, qual é a primeira pessoa que apresenta um filho para o pai? É a mãe. A primeira pessoa que apresenta o filho para o pai é a mãe. E infelizmente nós estamos assistindo muitas mães usando os filhos para atacar os homens, usando os filhos para sabotar a liderança do homem dentro de casa. E o texto está dizendo aqui, Norma Braga está dizendo que muitas dessas posturas é uma mulher que não quer ser auxiliadora, não quer ser mulher. Sabe o que ela quer ser? Ela quer ser a mamãe do marido. E Norma Braga diz que um homem que aceita isso evidencia que ele também é imaturo em não ter cortado o seu cordão umbilical. Mulher, você foi chamada, o texto de Provérbios está dizendo, essa mulher, ela age de tal forma que o seu marido, ele é um líder elogiado na porta da cidade, ele é um principal líder, ele cresce, ele se desenvolve. O texto de Provérbios 12, capítulo 4, confirmando Provérbios 31, diz assim: a mulher exemplar é coroa do seu marido. O que é a coroa naquela época? O que representa a coroa na cabeça de um homem naquela época, onde havia reis recebiam coroa? O que é a coroa na cabeça de um rei, meus irmãos? É honra, é respeito. Se as mulheres querem ser amadas, e elas estão certas disso, sabe qual é a maior necessidade de um homem dentro de casa? Respeito. Você quer matar um homem, mulher? Desrespeite ele particularmente, ou desrespeite ele publicamente. Quando o texto de Provérbios diz a mulher exemplar, que é a mesma palavra usada aqui em Provérbios 31, para mulher virtuosa, mulher exemplar, mulher forte, a mulher exemplar é honra, ela é coroa na vida do seu homem, na vida dos seus filhos. Ela honra o seu marido, ela honra os seus filhos, ela desenvolve a sua família. Mas a de comportamento vergonhoso, diz Provérbios 12, 4,
é como câncer em seus ossos. O que é um câncer nos ossos, meus irmãos? O câncer definha. Um câncer tira a vitalidade. Tem muitos maridos que, infelizmente, por conta das nossas mulheres, não aqui, graças a Deus, estou falando mais uma vez lá de fora, viu? Estou falando lá de fora. Estão andando como uvas passas. Você já viu uma uva passa? Não tem força. São maridos omissos, são maridos frios espiritualmente, são maridos que não têm voz na educação dos filhos, são maridos que não têm voz quando o assunto é dinheiro, administração da casa, ordem na casa. No outro domingo a gente vai falar dos homens, ok? Muito disso tem culpa nossa, dos homens. Mas boa parte disso são mulheres que estão usurpando o lugar dos homens e definhando a sua vitalidade. Mas talvez você diga assim, pastor, e aí eu finalizo. Pastor, eu não dou conta de fazer isso sozinho. E a gente não consegue mesmo. Você, mulher, você não vai dar conta. Você não vai dar conta de viabilizar a vida do seu marido, da sua família sozinha. Você precisa de um redentor. Porque essa mulher aqui, de Provérbios 31, ela é o que é, porque ela teve um encontro com o Redentor. E a vida dela é guiada pela sua relação com o Redentor. Veja comigo, e aí já é a segunda parte do sermão. Mulheres que auxiliam fazem como demonstração do temor ao Senhor. Verso 30 diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor aqui, e essa é uma expressão que vai se repetir muitas vezes no livro de Provérbios. O temor ao Senhor, o temor ao Senhor. E o nosso português, infelizmente, nos engana, porque a gente pensa assim, temer ao Senhor é ter medo do Senhor, pastor. Não. A palavra dá a ideia de amor, de afeição. O texto está dizendo o seguinte: que a única coisa que sustenta as mulheres na dinâmica da família, na orientação, na relação com o seu marido, na relação com seus filhos, na relação com seus pais, é a nossa relação com o Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 7 já começa dizendo: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Para o autor de Provérbios, da sabedoria, onde é que a gente começa a sabedoria, onde a gente conhece a sabedoria, onde a gente obtém sabedoria? O autor de Provérbios diz: na sua relação com Deus, você precisa se submeter à voz de Deus. Minhas irmãs, numa cultura onde você, mulher, está sendo constantemente bombardeada, seja pelas telenovelas, seja pelos filmes de Hollywood, a achar que você tem um poder em si mesma, você é autônoma, você é independente, você é dona do seu próprio nariz. Nessa cultura feminista, a palavra do Senhor está dizendo: não, você não pode ser autônoma, você precisa viver na dependência de Deus. Ele tem que ser o seu redentor, Ele tem que ser a voz, e a única voz que norteia a sua vida. Provérbios 9, capítulo 9, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo. O conhecimento do santo
é entendimento. Se nós queremos ter maridos, filhos, viabilizados, otimizados, abençoados, desenvolvidos, maduros, se você quer fazer isso, se você entende que esse é o seu papel, que essa é a sua responsabilidade, você precisa conhecer o Senhor. Você precisa se submeter ao Senhor. Nenhuma mulher vai dar conta disso, se ela não nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Talvez você está cansada, mulher. Talvez tem muitas mulheres aqui cansadas. Pastor, eu já falei tanto, esse homem é cabeça dura. Sabe por que a gente se cansa? Porque a gente deixa o nosso azeite, como nós cantamos aqui, a gente deixa o nosso azeite se acabar. E eu quero finalizar com um poema de uma mulher, Yvonne Boechat, que ela descreve o seguinte: um aroma suave exalou das mãos do Criador, quando seus olhos contemplaram a solidão do homem no jardim. Foi assim. O Senhor desenhou ser gracioso, meigo e forte, que sua imaginação perfeita produziu. O novo milagre, fez-se carne, fez-se bela, fez-se amor, fez-se na verdade como Ele quer. O homem colheu a flor, beijou-a com ternura, chamando-a simplesmente mulher. Você é uma criação do Senhor. Eu queria já chamar o Ministério de Louvor aqui. Você é uma criação do Senhor. E você foi criada com um propósito. Não esqueça disso. E o propósito que Deus te criou é: seja auxiliador idôneo. Feche os seus olhos, vamos orar. Enquanto o Ministério de Louvor vai chegando. Senhor Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, nós te louvamos e te engrandecemos. Te agradecemos pelas mulheres que o Senhor colocou nas nossas vidas. Meu Deus, nós vivemos numa sociedade onde o papel da mulher e o papel do homem estão sendo desvirtuados. Nós precisamos, meu Deus, alinhar nossa mente e o nosso coração na voz do Senhor. Como nós precisamos de mulheres exemplares, mulheres que inspiram, mulheres que andam com o Senhor, mulheres de sabedoria, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres sensatas, lúcidas, sóbrias, mulheres virtuosas, meu Deus. Como as nossas famílias precisam de mulheres, meu Deus, que são suporte para o seu marido e para os seus filhos. Como nós homens precisamos, meu Deus, de mulheres que caminham conosco, para estarem conosco, Senhor, nos momentos mais difíceis da nossa trajetória. Como nós precisamos, como a nossa sociedade, como escolas, como o comércio, como a indústria, como as igrejas, precisam, meu Deus, de mulheres fortes, mulheres cheias de graça, mulheres cheias de sabedoria, mulheres que conseguem entender a vida, ler a vida, interpretar a vida, nas lentes ou pelas lentes do Deus Criador. Deus, levanta nessa geração mulheres, não mulheres segundo a imagem e a semelhança dessa cultura, Senhor, autônoma, individualista, independente, que busca a liberdade a qualquer preço, mas levanta mulheres, meu Deus, alicerçadas na sabedoria do Senhor. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mulheres que te amam, mulheres que te temem, mulheres que têm a sua vida, meu Deus, em completa afeição pela tua voz e pela tua palavra. Levanta nessa geração, meu Senhor,
mulheres como Ruth, mulheres como Joquebede, mulheres como a tua serva Maria, Senhor, que diante da proposta e do plano do anjo, do Senhor, que poderia simplesmente desmanchar todos os seus planos e objetivos pessoais, Maria simplesmente diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, em nome de Jesus, amém.